Boa tarde. Hoje vamos dar seguimento à nossa palestra do irmão Sheila. Dessa vez agora no formato online, em razão do feriado. Para iniciar, nós vamos fazer a leitura de um livro de mensagem, que é o livro Calma, Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. E eu abri aqui na mensagem nas crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece possivelmente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita a dificuldade como se apresente. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continuar fiel aos próprios deveres. Assume a responsabilidade que te diz respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessa. Esforça-se por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais, que serão sempre pequenos, por maior que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Sem nenhuma iniciativa da tua parte, é capaz de resolver o problema em foco. Nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Bom, então agora nesse momento eu convido a todos e todas para que a gente possa fazer a nossa prece inicial, fiquemos o mais confortável possível onde estejamos, nos nossos lares, e vamos tentar elevar o nosso pensamento a Jesus, Divino Mestre. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa data de hoje. Rogamos, Senhor, todo o teu auxílio, o auxílio dos teus emissários divinos, nesse momento de feriado que a terra atravessa, que as vozes que sobem aos céus, aqueles que se recordam de fazer as suas orações, possam se multiplicar, banhando em luz o nosso planeta, fortalecendo a espiritualidade, de modo a defender, proteger, socorrer todos aqueles que se encontram nesse momento festivo. Consigamos, Senhor, tentar manter o padrão vibratório do nosso planeta e o auxílio espiritual o mais elevado possível, evitando maiores danos, crises, delitos, e que teu amor possa nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, na tarde de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema o Carnaval na visão espírita. Com relação a essa temática, o primeiro ponto que é necessário que a gente aborde é justamente um pouco do contexto histórico por meio do qual esse feriado surgiu. O Carnaval ele é uma herança de várias comemorações realizadas na Antiguidade por povos como na Babilônia, na Grécia, em Roma. E esses festejos, na verdade pagãos na sua origem, né, eles serviam para celebrar grandes colheitas, principalmente louvar divindades das mitologias respectivas. Então, em Roma, que talvez seja o local onde essas festas elas ocorriam de uma forma mais massificada na antiguidade, elas eram conhecidas como saturnais, e justamente como uma forma de exaltar o deus Saturno, na época que era conhecido como o deus da agricultura. Então, nessa celebração, as escolas fechavam, os escravos eram soltos, os romanos dançavam, né, pelas ruas. Uma explicação para o nome Carnaval vem justamente da origem dessa palavra, que
No latim, carne, levare, significa retirar ou ficar livre da carne. Isso porque, na Idade Média, quando a Igreja Católica ela incorpora essas festividades do carnaval, essas festividades pagãs, o carnaval em si ele passa a marcar os últimos dias de liberdade antes das restrições impostas pela quaresma. Então, é por isso que tem essa variação da data do carnaval no nosso calendário, às vezes em fevereiro, às vezes em março. Isso justamente porque essa data ela tem uma ligação direta com a Páscoa, que no hemisfério sul sempre acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono. Então, determinada data da Páscoa, a gente sempre retrocede, volta 46 dias no calendário, que são os 40 dias da quaresma mais os 6 dias da Semana Santa, e a gente vai chegar à data da quarta-feira de cinzas. Então, o carnaval está datado aí justamente dentro desse período que antecede a quaresma, e é como se fosse aquele último suspiro de liberdade antes dessas restrições, dessas limitações que são impostas. Então, o carnaval ele acabou adquirindo diferentes formas de celebração nos países, e a forma como a gente vê hoje é justamente o resultado dessa herança. Então, por exemplo, o costume de utilizar máscara é algo que veio de Veneza, na Itália. Já as diversas brincadeiras, como hoje a gente chama de mela-mela, etc., de estar se sujando de farinha, de água, disso, daquilo, são heranças de brincadeiras portuguesas, né? Então, principalmente as guerras de água, elas vêm do intrudo, que é uma brincadeira de Portugal, e acabou ficando como uma herança, né, dessa nossa colonização portuguesa. Só que o costume antigo ele era um pouquinho mais pesado, né, porque envolvia ovos, laranja, não só água, e ele acabou se modificando ao longo do tempo. Antigamente, não existia as comemorações carnavalescas, elas não eram necessariamente acompanhadas de música. Isso já foi uma herança da cultura africana. Os instrumentos de percussão já é algo que vem da África. As marchinhas carnavalescas, elas iniciaram aqui no Brasil apenas na década de 30, na década de 50. Historicamente, se considera a marchinha ou Abre Alas como a primeira canção escrita especialmente para um bloco de carnaval. Então, é um costume que não é tão antigo assim. E um outro costume que é muito comum hoje em dia, que é os homens se vestirem de mulheres, as mulheres se vestirem de homens, é justamente uma herança dessa cultura de inversão que ocorre nas festividades carnavalescas, justamente em razão do fato de que é um momento do ano em que as pessoas elas têm a liberdade de serem quem elas não são no restante do ano. Então, surgiu daí esse costume de homens se vestirem de mulheres, mulheres se vestirem de homens, e vem, né, disso também esse costume de dizer, besteira, mas é porque é carnaval, então é quase como se fosse um passe livre para o tudo pode, né? Então, na codificação, entrando agora, né, após essa contextualização histórica um pouquinho sobre esse feriado, entrando um pouquinho agora já na parte doutrinária realmente da coisa, as obras da codificação de Kardec, as obras básicas do Espiritismo, elas não mencionam expressamente o carnaval. Em nenhum momento Kardec questiona a espiritualidade dos espíritos benfeitores que ficaram encarregados pela codificação sobre o feriado do carnaval, mas a partir dela, a partir da codificação, a partir das obras básicas, a gente refletindo um pouquinho sobre o livre-arbítrio, sobre a lei de causa e efeito, a gente consegue chegar a uma conclusão de que, conforme a doutrina espírita orienta, nada nos é proibido, porém nós somos responsáveis por toda e qualquer escolha que nós venhamos a fazer, né? Usando as palavras de Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então o Espiritismo nos traz informações enriquecedoras sobre fluido, sobre energia,
sobre as suas propriedades, nos alertando sobre essa atmosfera espiritual criada pelo pensamento e os ambientes por onde a gente transita, por onde a gente vai, cujas vibrações acabam resultando num conjunto de emanações que são resultado dos pensamentos de todos que estão ali naquele lugar. Por isso que às vezes a gente chega num determinado ambiente, a gente se sente bem, em outros ambientes a gente se sente mal, é porque a energia, a psicosfera de cada lugar é resultante dos pensamentos de todas as pessoas que se encontram ali. Então isso nos faz refletir, a princípio, justamente sobre que tipo de psicosfera, que tipo de energia a gente vai encontrar nas festas, né, nos blocos carnavalescos, nos ambientes aos quais são característicos a essa época do ano. No livro Colheita do Bem, no item Mensagens Familiares, do professor Arthur Joviano, ele vai mencionar que no Brasil tem duas épocas do ano que a espiritualidade, ou seja, a energia do nosso país, ela fica atormentada, ela entra em desequilíbrio. A primeira é justamente o carnaval. E a segunda é a da política, é das eleições. Então, apesar da gente ser um país novo e, por enquanto, esses dois períodos, do carnaval e das eleições, são caracterizados por essas paixões, por esse desvaramento, e as pessoas acabam se entregando, especificamente sobre o carnaval, na busca excessiva por esses prazeres, isso acaba muitas vezes resultando em dissidências, em conflitos, em atritos e dramas que somente o plano espiritual conseguiria nos explicar. Uma outra obra do espírito Teresa Brito, pela mediunidade do nosso Raul Teixeira, a obra intitulada Vereda Familiar. Ela, no capítulo 14, ela dedica esse trecho inteiro para comentar sobre o carnaval. O título do capítulo é As Folias de Momo. Então, ao falar sobre essa festa mais popular do Brasil, ela informa que no planeta como a Terra vão se apresentar situações e costumes um pouco desvairados que a massa, a sociedade de uma forma geral, a gente aceita com normalidade. Ela fala isso justamente para fazer referência ao estágio espiritual em que o nosso planeta se encontra. E ela vai mencionar isso justamente para mostrar que muitas vezes o que é, de uma maneira geral, é considerado normal, não necessariamente pode ser entendido como algo ético, como algo equilibrado. Então, uma rápida abordagem, sobre essas festividades, a autora espiritual ela menciona que durante esse período do ano é muito comum as energias desaguarem em libertar ou liberar os indivíduos, as pessoas, para exporem, para colocarem para fora muitos dos seus instintos primitivos que ficam reprimidos ao longo do restante do ano. E vai destacar também que é muito comum que se diga assim, mas tem pessoas que vão pro carnaval, mas que são pessoas equilibradas, honestas. É aquele discurso assim de ok, o carnaval ele tem uma energia mais pesada, mas eu sou uma pessoa que me guardo, sou uma pessoa tranquila, quer dizer que eu não posso brincar? Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui é que essa palestra, esse momento de nossa fala aqui, em momento algum ela deve ser interpretada como uma fala no sentido de que a gente não deve aproveitar essa festividade ou qualquer outra que seja. Até porque a doutrina espírita ela não proíbe nada. A doutrina espírita esclarece.
E é essa a função dessa doutrinária da tarde de hoje, é esclarecer. Então, o ponto é que nós temos a nossa liberdade de aproveitar, de brincar, de fazer isso da melhor forma possível, e devemos fazer da melhor forma possível, mas compreendendo a quais riscos a gente está se submetendo, até para não baixar a nossa guarda, a nossa vibração, as nossas defesas espirituais. E o que ela menciona é justamente isso, que mesmo as pessoas mais equilibradas e que possuem essa defesa espiritual, que têm essa facilidade de permanecer em oração e equilíbrio, tem que compreender que a gente está se jogando num oceano de pensamentos, num oceano de energia, de uma vibração baixa, e que é muito difícil a gente atravessar isso sem ser afetado em algum grau. Então, o que fazer numa sociedade onde a vida familiar tem sido tão difícil, tão escassa? Por que não aproveitar esse momento de feriado, os dias carnavalescos, para conviver mais juntos, para estreitar os vínculos de carinho, de afeto, com o próximo, mais próximo, né, com os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, valorizando esse tempo que nós temos à nossa disposição. E aí nós temos a liberdade de aproveitar essas datas da melhor forma que nos é colocado, sabendo, tendo conhecimento sobre toda essa questão espiritual, sobre toda essa questão energética. A gente tem que buscar se encaixar da melhor maneira possível, de acordo com o nosso estágio espiritual. Tem gente que ainda tem essa necessidade de estar nesses locais, nesses ambientes, de festejar de uma maneira mais intensa. Então, a cada um cabe usar o seu livre-arbítrio para tomar esse tipo de decisão. Uma outra obra, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, o benfeitor espiritual ele vai também explicar um pouquinho, né, sobre esse momento. Ele vai dizer que as mentes, né, durante esse período, estão no maior intercâmbio com o plano espiritual nessas vibrações mais baixas, né? Então acabam surgindo uma maior conexão com essas entidades viciadas, dependentes, e que estão também em busca de saciar essa caça por prazeres, pelas questões materiais. Então, as duas populações, a física, a encarnada, e a espiritual, dos desencarnados, acabam entrando numa perfeita sintonia, se misturando, se sustentando mutuamente, numa simbiose, na busca por esses prazeres. Por outro lado, as equipes espirituais em serviço de emergência, elas estão sempre buscando nos auxiliar e diminuir esse índice de desvarios, esse índice de intemperância, essa quantidade de desequilíbrio, de exagero, evitando que ocorram mesmo eventos delituosos, suicídios. Então, o Manuel Filomeno de Miranda vai nos esclarecer que desde as vésperas do feriado, as equipes espirituais elas já se instalam em diversos pontos, postos de socorro, no nosso plano material, para ir acolhendo, socorrendo os desencarnados e dar o maior auxílio possível aos encarnados. E ele vai mencionar que durante o período do carnaval o ambiente espiritual ele se assemelha muito a um campo de guerra, porque vão ter muitas entidades com esse espírito belicoso, esse espírito com a intenção de ferir, de machucar, de destruir. E as cidades, de uma maneira geral, elas acabam sendo afetadas por essa vibração. Da mesma forma, vão ter pessoas que vão estar nessa sintonia de buscar oração, de buscar socorro, de
É muito comum, por exemplo, os filhos vão festejar e os pais ficam em casa e ficam em prece, solicitando esse auxílio, solicitando esse suporte. E esse auxílio vem e ocorre dentro de todas as possibilidades, seguindo o mandamento do Cristo, segundo o qual a cada um conforme as suas obras. Uma outra obra, que é Verdade e Amor, do Irmão X, capítulo 28, nós temos Coisas do Carnaval. E nessa obra, o benfeitor espiritual vai mencionar que acompanha o Carnaval de 1941 na cidade do Rio de Janeiro. E ele vai mencionar que os morros estavam inflamados de samba, nos bairros chiques, as meninas ensaiavam batalhas de confete. E então o benfeitor o convida, questionando se ele teria interesse em ver a intensidade do serviço, da espiritualidade, durante esse período. E eles se aproximam num recanto, e aí ali eles observam um grande ajuntamento de espíritos que ainda permaneciam dentro dessa vibração de prática do mal, de tentar prejudicar os encarnados. E esses espíritos não os viam, os espíritos não conseguiam ver os benfeitores que ali os estavam vigiando, e eles conseguiram acompanhar um diálogo entre um espírito que chegou para o outro, que seria no seu caso hierarquicamente superior dentro daquela instituição maléfica, e ele menciona que, olha, eu tenho cumprido todos os meus deveres com o interesse aqui da nossa organização, mas eu estou querendo também a ajuda de vocês, aqui dos companheiros, para executar a minha vingança, que eu já estou esperando há mais de 7 meses. E eu quero que aquela mulher sofra, eu quero que ela morra também, que ela passe por tudo que eu passei. Então era um espírito que tinha passado por um problema com essas moças. E ele estava, agora que ela reencarnou, ainda estava na idade jovem, jovial, e ele estava buscando pela sua vingança. Então, aquele espírito que estava na condição hierarquicamente superior, era, digamos assim, o chefe dele, disse assim: vamos esperar mais um pouco. O momento da gente concretizar essa tua vingança está chegando. Não foi possível atender ainda, porque é difícil em tempos normais, mas vai chegar a época apropriada. Eu disse: mas por que eu tenho aguardado tanto? Aí o outro disse: olha, como você sabe, os tempos normais são de Deus. Então, dentro dele, pela vigilância de uma pessoa, cooperam a espiritualidade de uma maneira geral. Então, os pensamentos dos espíritos justos, a influência dos lares respeitáveis, as preces dos templos religiosos, os santuários abertos, os que não erram, ou seja, as pessoas que já conseguem se conduzir por um caminho reto, digamos assim, eles acabam defendendo as almas caídas. E aí eles, esses espíritos malfazejos, ainda ignorantes, ainda com os olhos fechados para o bem, eles acabam encontrando muitos obstáculos para conseguir concretizar o mal. Mas, ele continuou, mas nós já estamos nas vésperas de tempos anormais. Porque os tempos anormais são do homem. E o homem é inferior como nós mesmos, como nós, eles, a legião de espíritos malfazejos. Então, quando há guerra, quando tem loucura, só podem manter contato com Deus os que já adquiriram essa condição espiritual. Mas os outros acabam caindo no nível desses espíritos. E aí ele disse assim: mas aqui no Rio não tem guerra. E aí o outro virou para ele e disse: mas terá o carnaval. E aí ele perguntou: mas o carnaval oferece tantas oportunidades assim para o nosso trabalho? E aí o outro respondeu: como não? Nesses dias, todos os núcleos, ou quase todos os centros espirituais, vão estar mais ou menos em repouso, fechados. Os agrupamentos espíritas, de uma maneira geral, não funcionam. As igrejas vão estar fechadas. Então, grande número de famílias, por temerem instintivamente
a ação dessa legião de espíritos, se retira para o interior. Muito natural, né? Esse movimento de famílias que vão para o interior durante o período de carnaval. E aí a explicação segundo esse livro é justamente essa, que instintivamente, sentindo essa influência, há esse deslocamento. Os homens mais sensatos fazem retiros espirituais, não saem à rua. Então, eles acabam tendo um campo livre maior para essa atividade, porque as vozes do Cristo, os trabalhadores de Jesus, se encontram recolhidos. Então, e aí, o Manuel Filomeno de Miranda, depois ele vai mencionar que só na quarta-feira de cinza ele foi se lembrar desses propósitos perversos que ele escutou. E aí ele pensou nisso e aí se deslocou para aquele local onde ele tinha escutado isso. E ele vê ali um pequeno agrupamento de populares, de pessoas que observavam o funeral de uma moça pobre. E aí ele entrou, viu muitas pessoas ali sob lágrimas, uma senhora que parecia extremamente sofredora, e viu o cadáver de uma mulher jovem que aparentava ter uns 30 anos. E aí, enquanto voltava na rua, ele escutou uma pequena conversa, né? E aí alguém perguntou assim: por acaso alguém verificou qual foi a causa da morte? Eu disse: não sei. Somente ontem a família acabou descobrindo ela, ou seja, a achou agonizando. E aí outro acabou fazendo um comentário ruim, né? É porque ela era muito leviana, não sei o quê. E aí outra pessoa disse: que besteira, são coisas do carnaval. Ou seja, como se durante esse período a gente tivesse um passe livre para a intemperança, para os exageros. Mas o ponto que eu queria frisar aqui, mencionando esse trecho dessa obra, é justamente a necessidade de reforçar a nossa vigilância durante esse período, para que a gente não se conecte com esses irmãos e acabe se deixando influenciar por essas energias, por essa vibração. Uma outra obra, a obra Cartas do Alto, o Espírito Emmanuel, no item 74, vai trazer uma mensagem justamente sobre o carnaval. Ele vai dizer assim que nenhum espírito de bom senso, ou seja, um espírito que já conseguiu alguma elevação, vai se deixar conduzir pelo que ele chama de apologia da loucura, que é o que ele considera as festas carnavalescas. Ele vai mencionar que ele considera lamentável que nessa época atual em que a gente está, quando os conhecimentos novos acabam sendo mais fáceis de chegar até nós, ninguém pode alegar desconhecimento, ignorância, porque as informações elas vêm de uma maneira muito mais fácil hoje, pela internet, enfim. E isso acaba facilitando também a compreensão sobre as verdades celestiais. E apesar disso tudo, se aconteçam excessos dessa natureza que a gente acaba vislumbrando, acaba presenciando. Isso aqui eu estou dizendo que Emmanuel fala, né? Então, a libertinagem desses dias acaba prejudicando nas almas, ou seja, em nós, que ainda estamos no limiar, no limite, né, dessa nossa caminhada entre o bem e o mal, entre as boas escolhas, entre nossos erros e acertos, e revivendo os instintos animalescos que nós ainda temos e que a gente vem tentando se desprender ao longo das nossas reencarnações. Então há nesses momentos de uma indisciplina sentimental, o acesso dessas forças das trevas aos nossos corações, e às vezes toda uma existência não basta para reparar os equívocos que uma hora de invigilância e de destemperança pode levar a um equívoco, a uma queda. Então, Emmanuel chega a questionar, inclusive, as próprias administrações, os órgãos governamentais, que ainda é muito comum que eles colaborem para intensificar esse período
E existe um verdadeiro patrocínio público a esse momento, a essas festividades. E ele questiona justamente o investimento público em algo nesse sentido, enquanto ainda há tanta miséria, enquanto ainda tem tanta desigualdade, enquanto, ou seja, a lógica dele é esse recurso ele poderia ser melhor empregado em outro destino, ou em outros destinos, né? E o caminho ideal para ele seria justamente esse, empregar todas essas verbas que são utilizadas nessas festividades em assistência social, em auxílio e ajuda aos menos favorecidos. Ele vai reforçar que a sociedade, com o seu livre-arbítrio, tem essa possibilidade de exibir o que ele vai chamar de supérfluo, dos luxos, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto dessa sua fome, esse tipo de momento e de ocasião só poderá fornecer com isso um atestado da nossa miséria moral, quando eu digo nossa, da nossa sociedade, da miséria moral da nossa sociedade, como a gente ainda não conseguiu avançar o suficiente nesse âmbito. Então, o ponto aqui, e já tentando me aproximar mais ou menos da conclusão da nossa fala, é que o Espiritismo ele não impõe. Então, o Espiritismo ele não proíbe nada. Ele expõe. Ele informa que há consequências pelas nossas ações e quais são essas consequências. Nós temos a lei de causa e efeito, que vai mencionar justamente, ou vai retomar justamente aquela mensagem do Cristo que a cada um conforme as suas obras. Então, o plantio ele é opcional, mas a colheita é certa. E isso aqui não está sendo levantado para nos colocar na posição de julgar quem quer que seja, inclusive nós mesmos, porque até com relação ao tratamento que a gente dá conosco mesmo, a gente precisa buscar o perdão aos outros e o auto-perdão. E o ponto é que o Espiritismo ele trabalha justamente com as imperfeições, e talvez esse seja um dos pontos mais bonitos da doutrina. É que nós, ao conhecermos a doutrina, percebemos que todos somos imperfeitos, que abaixo do Cristo todo mundo erra, e que a partir disso nós temos que aprender com as nossas próprias quedas. É por isso que nós devemos respeitar a nossa própria condição espiritual, entendermos em que patamar a gente já se encontra. Então, as informações que a doutrina espírita nos traz com relação às festividades do Carnaval, elas não surgem com o intuito de tolher a liberdade de ninguém, de impor que as pessoas não devam ir, que não devam fazer isso, que não devam fazer aquilo. Recuperando as palavras de Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, nós podemos tudo, mas será que deveríamos agir dessa forma? O intuito é justamente nos fazer refletir. A doutrina espírita ela é pedagógica, ela veio justamente para nos esclarecer, porque se Moisés tinha trazido a justiça, o Cristo trouxe o amor, a doutrina espírita vem nos trazer a verdade, vem nos fazer compreender as verdades celestiais e nos esclarecer sobre os caminhos que nós devemos buscar tomar ao longo da nossa trajetória humana. E a partir disso, nós devemos tomar as nossas próprias decisões, auxiliando aqueles que de boa vontade se apresentam a nós. Eu digo isso porque muitas vezes, quando a gente toma posse de um conhecimento novo, nós temos a tendência de tentar impô-lo. Então, às vezes a gente toma conhecimento de informações como essa e a gente vai querer tolher a liberdade dos outros de estar em um carnaval, de estar
em bloquinhos, de estar festejando. E o reino dos céus, como dizia o Cristo, ele já foi conquistado pela violência. Mas a partir da vinda dele, de Jesus, isso é pelo amor. Ou seja, o intuito é esclarecer para que cada um use melhor a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Então o Espiritismo ele não vai nos incitar à reclusão, o abandono da convivência com as outras pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos, na mensagem Um Homem no Mundo, o Espírito Protetor, que assina nessa mensagem, ele vai nos esclarecer que nós não devemos pensar que a espiritualidade queira nos trazer ou nos impor a viver uma vida mística, que nos mantenha fora das leis da sociedade, em que a gente está condenado a viver. Nós estamos aqui no mundo material e vamos viver conforme as leis, conforme as regras, as normas desse mundo material. Só que nós vivemos com os homens do nosso tempo, como devemos viver, mas a virtude para o benfeitor que traz isso no Evangelho segundo o Espiritismo não está em repelir os prazeres que a condição humana permite. Nós temos uma porta aberta, uma diversidade de oportunidades de saciar esses prazeres. Mas, na verdade, o que ele nos esclarece é: sejam alegres, sejam felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Ou seja, de uma alegria que não vai nos trazer arrependimentos, de uma alegria que não vai fazer a gente se sentir mal depois. Então é só verificar onde a gente está depositando essa nossa felicidade e refletir em cima disso. Um mundo ainda tão carente de equilíbrio, que a gente possa buscar a sintonia com o mais alto, especialmente em dias tumultuosos como esse, Carnaval na Terra, num ambiente que já está extremamente tumultuado, pelas questões políticas, pelas guerras, pelos conflitos no Brasil e no mundo. Então, no Carnaval, o espírita não necessita de ninguém regulando sua conduta. Essa função é da sua própria consciência. Que cada um de nós possa utilizar bem a nossa própria consciência, refletir sobre esse momento, mas buscando estarmos em prece, buscando nos conectarmos com o plano superior, com os benfeitores e nos conduzindo o máximo possível dentro do que estabeleceu Jesus, dentro desse código moral belíssimo que foi o seu Santo Evangelho, e na batalha constante do nosso dia a dia, que é combater o bom combate contra o mal que ainda habita dentro de cada um de nós, porque é para isso que nós viemos aqui e essa é a missão de cada um. Que esse seja assim um momento festivo, de felicidade, de alegria, de estreitar os laços de afeto com as pessoas que a gente ama, que a gente possa aproveitá-lo da melhor maneira possível, da maneira mais cristã possível, sem criar novos débitos para ninguém, sem julgar ninguém, e seguindo nessa linha do Evangelho e do amor de Jesus. Então, muito obrigado a cada um por ter nos escutado, pela caridade de nos escutar essa tarde. Antes da gente finalizar, só convidar os que permaneceram aqui online para que a gente possa realizar a nossa prece final, então possamos ficar tranquilos, possamos elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez. Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, e ofertamos o nosso coração a Ti.
Rogamos a Ti, ó Mestre, para que a espiritualidade benfeitora possa ser fortalecida desse feriado, que a humanidade inteira possa buscar se conectar aos seus mentores, aos benfeitores do alto, que esses dias de festa sejam um momento de confraternização, de amor, de celebração, e que possamos aproveitá-los sem contendas, sem atritos, sem conflitos, com o coração e a mente conectados a Ti. Olha pela humanidade inteira, Senhor, principalmente por aqueles que ainda estão cegos pela ignorância, que ainda não abriram os olhos para o Teu amor infinito, pela paz que oferece a cada um daqueles que já se esforçam para trilhar o caminho do Teu Evangelho, o caminho do Teu amor infinito. Que assim seja. Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde, um ótimo feriado a todos. Que permaneçamos na paz do Cristo. Que Ele possa nos iluminar e abençoar os nossos lares. Tchau, tchau.